Bom dia, turma 802. Como vocês estão, meus queridos alunos? Quietinhos dentro de casa, né? A apresentação de ciências do dia 23 de junho de 2020, terça-feira. Professora Estela com vocês mais uma vez. Vamos falar sobre locomoção. O ser humano, como a maioria dos animais, é dotado de mobilidade. Pode deslocar-se à procura de alimento, mover-se para trabalhar, divertir-se e comunicar-se com os semelhantes. Como que acontece isso? Graças ao trabalho em conjunto dos ossos e músculos. Então a locomoção, né, como tem essa jovem fazendo aí na praia, ela só é realizada, né, graças ao conjunto de ossos e músculos que trabalham juntos para nos fornecer esta mobilidade. Ossos e esqueleto. O esqueleto humano apresenta como principal função, então vamos prestar atenção nisso, as funções do esqueleto humano, as principais, sustentação do corpo. Você imagine se o seu corpo, como você pode ver ao lado, se não tivesse o esqueleto, seria um corpo sem estrutura, sem estabilidade. Ele faz a proteção dos órgãos internos. Nós temos aqui o crânio, onde protege o cérebro. Temos as costelas, que é uma armadura que protege o coração e o pulmão, os pulmões. Faz também a reserva de sais minerais. Os nossos ossos têm muitos sais minerais, principalmente o cálcio. E também a produção de células sanguíneas. É no sangue que renova, são nos ossos que renovam todo o sangue que você precisa para o seu organismo. Uma pessoa adulta, ela possui 206 ossos, que distribui pela cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores. Então, nessa imagem ao lado, você tem um apanhado geral dos principais ossos. Claro que não tem os 206, mas aqui tem os principais, tá? Que você precisa estar conhecendo. Os ossos do crânio, como nós falamos, tem a função de proteger o encéfalo, tá? Você pode reparar aqui na figura ao lado. Mas além de proteger o encéfalo, ele também garante a mastigação, por causa da mandíbula, que é o único osso móvel da cabeça. A mandíbula é esse osso de baixo do queixo, né? Da parte de baixo, que encaixam os dentes inferiores. Graças à mandíbula, que é o único osso móvel, você consegue mastigar o alimento e até mesmo falar, tá? Coluna vertebral. A coluna vertebral é uma estrutura formada por vários ossos, denominados vértebras. Esses ossos estão separados por um dos outros pelos discos invertebrais. E a coluna ela é fundamental para a nossa sobrevivência, pois ela protege uma estrutura muito importante do sistema nervoso central, que é a medula espinhal. Então, nossa coluna é formada por vários ossinhos que se encaixam, chamados vértebras. Dentro dessas vértebras tem um buraco, por onde passa a medula espinhal, que é muito importante para o nosso sistema nervoso. Entre uma vértebra e outra tem discos invertebrais. Quando nós falamos hérnia de disco, são esses discos que tem entre as vértebras que elas criam uma hérnia, uma inflamação e causam fortes dores. A coluna vertebral, acompanha na figura aqui ao lado. Ela é formada por 7 vértebras cervicais, que está aí em vermelho. Ela tem 12 torácicas, que está aí em azul. E ela possui 5 lombares, que estão aqui em abóbora. Além dessas vértebras, tá? Ela termina lá embaixo, que está em verde, com o sacro, que é a fusão de 5 vértebras, que elas se fundiram em um só e ficou um osso achatado. E termina com o cóccix, que é a fusão de 4 vértebras, que é o ossinho no final da coluna. Aí nós temos a caixa torácica, né? Como eu falei na frente, que protege os órgãos internos. Elas se prendem às costelas, tá? E essas costelas, elas são divididas em 12 pares. As primeiras 7 pares aqui das costelas, nós chamamos de verdadeiras. Por quê? Porque elas estão diretamente ligadas ao osso externo, por cartilagens, tá? E nós vemos aqui o osso externo, esse osso do meio, no meio do peito. Além dessas 7 pares, nós temos 3 pares de costelas falsas. Por que falsas? Porque elas são indiretamente ligadas ao osso externo, por cartilagens também. E nós temos no final 2 pares de costelas flutuantes.
porque não estão ligadas ao osso externo. Membros superiores. Acompanhe a imagem aqui ao lado também. Elas são formadas por cintura escapular, que é lá em cima, tá? Onde não tem identificação de nome, que tem a escápula e o osso da clavícula, que mais abaixo vamos falar sobre eles. É formado pelo braço, o antebraço, punho e mão. A cintura escapular é formada pela clavícula e escápula. A clavícula, esse osso fininho que está lá em cima, e a escápula, esse osso achatado. E apresenta como função a união dos membros superiores ao tórax, tá? É formado o tórax, os membros superiores são formados pelo braço, antebraço, punhos e mão. Então, nós temos nesses membros inferiores o osso húmero, que é o maior membro superior e é responsável por formar o braço. Acompanhe na imagem, para você entender melhor, tá? Tem a ulna, que é o mais longo osso formado pelo antebraço. O rádio, que é ao lado dele, juntamente com a ulna, o rádio participa da formação do antebraço. E nós temos os ossos do carpo, que estão localizados em 2 fileiras de 4 ossos e são responsáveis por formar o punho, o seu pulso, tá? São os ossos do carpo. Temos o metacarpo, tá? São os metacarpos. São ossos que formam a palma da mão e estão distribuídas em número de 5. E por último, nós temos as falanges, que são os ossos que formam os dedos, tá? Essas falanges que formam o dedo são 3 falanges, que nós chamamos de falanges, falanginhas e falangetas, tá? Mas se você falar falanges, eu já fico muito feliz em reconhecê-las como falanges. Membros inferiores, tá? São os membros de baixo, as pernas. São constituídos primeiro pela cintura pélvica, tá? Que é lá em cima, que é o ilho, esse osso ao lado, lá em cima, tá? Que pega a nossa lateral. E essa cintura, pela cintura pélvica, coxa, joelho, canela, panturrilha e pé. Essa cintura é formada pelos ossos pélvicos, também conhecido como osso do quadril, como eu falei, tá? Que é conhecido como ilho. Depois ele é formado pela coxa, o joelho, canela, panturrilha, pé. E nós temos nesses ossos, primeiro o fêmur, que é o osso mais longo da coluna, do corpo humano, e é responsável por formar a coxa, tá? É o maior osso do corpo humano, o fêmur. Temos a patela, que é o osso que forma o joelho, esse osso da frente do joelho, a tíbia, conhecida como ossos da canela, a fíbula, conhecida como ossos da panturrilha. Temos os ossos do tarso, que esses se assemelham ao que foram falados, tá? Nos punhos dos membros superiores, na apresentação anterior. Temos o metatarso, que são grupos formados por 5 ossos, também igual lá ao anterior. E temos as falanges, que são os ossos que formam os dedos. Detalhe, o dedão do pé, ele é formado por 2 falanges, e o restante dos dedos dos pés apresentam 3. As articulações é a união entre partes rígidas do esqueleto, geralmente permitindo sua mobilidade. É denominado articulação. Estas podem ser móveis, imóveis ou semimóveis, tá? Então, vamos lá. As articulações móveis. As extremidades dos ossos são recobertas por uma fina camada de cartilagem, que facilita o movimento. São exemplos de articulações móveis. O do húmero, com o rádio e a ulna, na região do cotovelo, e o fêmur com a tíbia, na região do joelho. Essas articulações móveis, tá? Além de terem articulações, elas têm recobre o osso, uma cartilagem, tá? Essa cartilagem fina, ela impede que fique roçando osso no osso, tá bom? Porque como são ossos móveis, articulações móveis, então faz com que o osso se movimente, um osso do outro, né? Então, para evitar essa erosão, vamos dizer assim, essa corrosão, tem uma cartilagem. Quais são esses articulações móveis? São aqui da região do cotovelo e na região do fêmur, tá? Do joelho. As articulações semimóveis permitem pequenos movimentos, são exemplos de articulações das vértebras e das costelas com a coluna cervical, com a coluna vertebral. Está aí ao lado a imagem. E as imóveis não permitem movimentos. São desse tipo de
São desse tipo há articulações entre os ossos do crânio, os quais se engrenam e permanecem fixos, formando suturas. Você pode reparar nessa imagem aqui ao lado que o crânio não é um osso único, ele é dividido por vários ossos, tá? Que se encaixam. Esses ossos, quando a criança nasce, quando o ser nasce, ele não é fechado. Conforme vai crescendo, ele vai crescendo junto com o cérebro, e quando chega na fase adulta, que ele se fecha. Mas ele se fecha com uma articulação, tá? Com uma cartilagem ali, onde lacra essa passagem aí. Não é móvel, tá? Ele é imóvel. Vamos falar sobre fraturas. Não tem como falar de osso sem falar de fratura. Elas podem ser definidas como uma ruptura parcial ou total do osso e podem ser classificadas em fissuras, fraturas abertas ou fechadas. Tá? Nas imagens aqui abaixo, eu coloquei 3 imagens sobre essas três classificações. A primeira é uma fissura, tá? Tá ali, onde só há uma lasquinha, uma agressão pequena ao osso. Na segunda imagem, como tem as setas vermelhas marcando, é uma fratura fechada, tá? Porque não ocorreu o rompimento, quebrou só o osso, mas a pele não foi afetada. E na terceira imagem, nós temos uma fratura exposta, tá? Porque houve rompimento da pele. Esse osso ele foi fraturado e também rompeu a carne, os tecidos e a pele da pessoa também. E essa é uma fratura extremamente perigosa, porque ela pode trazer infecções por ter abertura na pele. Os sintomas mais visíveis de uma fratura são uma dor intensa e coloração roxa no local, inchaço, deformação quando ocorre nos membros, né, os braços e pernas, dificuldade de movimentação da região próxima à fratura. Fiz questão de colocar essa imagem aqui do Anderson Silva, quando ele fraturou a perna, né? E um homem forte, um homem corajoso, você vê o desespero da dor que ele está aqui. A fisionomia dele entrega, porque a dor é muito intensa quando acontece uma fratura. Alguns procedimentos para ajudar uma vítima de fratura, tá? Chamar um adulto, dizer o que aconteceu, evitar movimentar o local fraturado, chamar uma ambulância ou serviço de resgate. Enquanto aguarda o resgate, proteger com cuidado o local fraturado. Se a fratura for em braço, dedos e pernas, retirar objetos que possam interferir na circulação, anéis, calçados, faltou um L aqui, me perdoe, tá? Relógios, joias, tá? Por quê? Porque nós falamos anteriormente que vai inchar. Se inchar, tudo isso vai prejudicar a circulação. E em caso de fratura exposta, tem que proteger a área com um pano extremamente limpo e enrolar com uma atadura, tá? Se possível. Preparei algumas atividades aqui para vocês, tá? Aqui para identificar quais são esses ossos que eu estou pedindo. Aqui responder essas questões e marcar a alternativa correta. E chega por hoje, tá? As atividades vocês vão copiar no caderno de vocês e responder. Então, até a próxima aula. Um beijo!